Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso grandioso Deus esteja dentro dos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, ninguém conhece Deus, mas Deus conhece a todos nós. Afinal, Deus é soberano em todas as coisas que Ele faz. Mas, meu irmão, minha irmã, para mim não há dúvida que existe dois mundos. O mundo físico, esse mundo que nós vivemos, esse mundo de matéria, onde todos têm acesso e vivem, né? Sem exceção, todos que estão vivos vivem nesse mundo da matéria. Mas existe um outro mundo, que é o mundo espiritual. Esse é o verdadeiro mundo do Deus soberano. É complicado às vezes dizer, quando nós falamos de Deus, geralmente, quando cada homem ou mulher fala sobre Deus, cada qual está falando de um Deus. Há milhões, há bilhões, né? Nós estamos em população na casa dos bilhões, então há bilhões de deuses, porque cada homem e mulher inventa o seu Deus, crê num Deus. Mas ninguém verdadeiramente alcança a grandiosidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus esteve entre nós na condição de filho do homem, na condição de matéria, de corpo, mas ele era um ser que veio do mundo espiritual. E quando falavam a respeito do seu reino, ele falava: meu reino não é daqui, meu reino é espiritual. Mas, meu irmão, minha irmã, poucas pessoas se dão ao trabalho de entender essas palavras. A maioria das pessoas gostam de se apegar nas questões práticas desta vida, nas questões assim que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir teus caminhos, Deus vai te proteger. Mas sempre que alguém pensa nos caminhos que Deus vai abrir, no quanto Deus vai abençoar, a maioria das pessoas pensam nas benções terrenas, nas benções deste mundo da matéria. Deus vai me abençoar, então Deus vai preparar o quê? Um bom trabalho, um bom negócio, fartura de dinheiro, casas. Isso para o homem, de maneira geral, é a benção de Deus. Deus vai proteger. Então vai proteger da bala perdida, vai proteger dos assaltos, vai proteger dos salteadores, né? Vai proteger das humilhações. Essa é a proteção que geralmente o ser humano está esperando. Um Deus que protege o corpo. Um Deus que protege e abençoa materialmente falando. Só que quando se fala desse Deus, e quando alguém dá glórias a esse Deus, glória a Deus porque Deus me abençoou com um carro novo. Quantos testemunhos? Ah, Deus me deu um carro. Deus preparou uma casa. É, meu irmão, minha irmã.
estão falando do Deus desta terra, o Deus da matéria, o Deus do ouro e da prata. Mas quando nós falamos do verdadeiro Deus, meu irmão, minha irmã, eis a questão. No último vídeo, eu falei sobre Deus, mas eu tenho quase plena certeza que a maioria dos ouvintes do canal, alguns devem ter ficado até meio perturbados. Por que o irmão Daniel, está falando dessa forma? Meu irmão, minha irmã, eu falo de um Deus diferente. Eu não falo do mesmo Deus que a maioria dos canais famosos da internet, que cada vídeo passa de 100 mil visualizações, porque eles falam de bênçãos, falam de tantas coisas, de fidelidade, de glorificar ao Deus da terra. E quando eu falo do Deus, eu falo do Deus espiritual. Se Deus vai te abençoar, Ele vai abençoar somente nos aspectos espirituais. Ele vai te abençoar dentro do mundo espiritual. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é preciso estar neste mundo espiritual. Senão, como é que você vai ter acesso às benções de Deus? Se Deus vai proteger você, não é do corpo que nós estamos falando, mas nós estamos falando da sua alma imortal, não da alma consciência. Está falando assim do espírito, porque as pessoas às vezes, eu falo uma coisa, as pessoas caem dentro dos paradigmas estabelecidos aí pela interpretação bíblica. Mas quando eu falo alma, a alma que eu falo é diferente. A alma que eu falo é aquela que foi criada pelo verdadeiro Deus, o Deus espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, existe um Deus espiritual, que é o Deus ao qual eu me esforço para servir. E me esforço para não virar as costas. Porque a igreja nos leva ao Deus desta terra. Nos leva a glorificar, a testemunhar, a cantar hinos de louvor ao Deus desta terra. Mas, quando eu falo de Deus, eu falo do Deus de Jesus, ao Pai que está no céu, no verdadeiro céu. Ao Pai que é o Deus espiritual de todos nós, de um mundo que o homem carnal não pode imaginar, não pode conceber. Nos seus mais altos devaneios, nos seus mais altos sonhos, o homem natural não consegue mencionar a grandeza desse mundo espiritual. E é isso que o Senhor Jesus nos falava. Não. Eu estou em contato o tempo todo com o Pai. Como é que ele estava? Fisicamente? Não. Em espírito. E por isso que Jesus falou, é em espírito e verdade. Porque a única verdade que existe é a verdadeira palavra do Deus vivo. A única verdade. Isso está em espírito. Nós precisamos estar em espírito. Independe e não depende de forma nenhuma de religião, de frequentar igrejas, desses rituais assim de igrejas. Não depende de nada disso. Meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual é o mundo de Jesus.
É o mundo que a gente entra já aqui, em vida. Mas às vezes pode ser complicado de entender. Tem muita gente assim que já se desanimou, está desesperançado, descrente com as coisas que ouviu a respeito de Deus, 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 Deus dessa terra, Deus que abençoa, Deus que faz isso, que faz aquilo. Mas a maioria das pessoas não viram nada disso acontecer. Meu irmão, minha irmã, que bom. Que bom que o Deus desta terra não está te abençoando. Não está te dando grandes carrões, não está te dando grandes casas, não está te dando assim grandes igrejas, não está te dando ministério nessas igrejas. Por quê? Aquele que anda em espírito e verdade não encontra lugar dentro dessas igrejas. Aquele que anda em espírito e verdade, ele tem amor às almas. Ele tem amor espiritual por todas as almas. Então ele quer, sim, de alguma coisa, de alguma forma, ajudar essas pessoas a encontrar Deus através do Espírito. Mas uma pessoa que é espiritual, meu irmão, minha irmã, que anda em espírito e verdade, jamais vai encontrar lugar no ministério das igrejas da terra. Não tem como. Então, meu irmão, minha irmã, a questão é essa. Às vezes eu falo e eu me pergunto, será que eu estou sendo entendido pelas pessoas que me ouvem? Será que elas estão entendendo realmente o que eu estou falando? Porque eu falo acerca de um Deus que não é o mesmo Deus que as igrejas estão falando. Eu não falo do Deus que os outros canais estão falando. Eu não falo nem do Deus que as pessoas usam a Bíblia para falar. Eu falo de um Deus que somente Jesus falou. Somente. E que todo o ministério da igreja da época, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas, nenhum deles conheciam o verdadeiro Deus. Foi necessário então que Jesus viesse na terra para buscar as ovelhas perdidas. Meu irmão, minha irmã, as ovelhas perdidas são aquelas que geralmente se afastam um pouco porque não estão encontrando aquilo que elas buscam naquele pasto que elas estavam acostumadas a se alimentar. Elas acabam se afastando. E Jesus veio para as ovelhas perdidas. Veio para mim, veio para os meus irmãos, veio para as minhas irmãs. Sabe, meu irmão, minha irmã, existe aí uma diversidade de interpretações acerca da divindade, acerca de tantos aspectos, né, que o homem entende, o que está escrito nas Escrituras. Então, um diz que Deus quer isso, quer aquilo, outro diz que Deus é isso, e cada um dá uma interpretação. Hoje em dia, nós vemos homens e mulheres falando como são os anjos, como são Deus, como que é Deus, né? Como que... Ele tem explicação para tudo. São tolos. Tolos falando para tolos. Porque nunca ninguém viu Deus. Não viram anjos, não sabem nada. Mas fazem cursinhos aí de teologia nas suas igrejas e saem por aí repetindo coisas que aprenderam, quando na verdade não sabem nada. E a verdade, meu irmão, que eu gostaria
Eu sinceramente gostaria de todo vídeo que eu gravasse, gravar uma palavra de conforto, de ânimo, um vídeo assim que pudesse fortalecer os meus irmãos, minhas irmãs. Então faz tanto sucesso assim quando você fala assim das bençãos de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, né? Se nós fomos chamados para falar uma linha assim de mensagem, a gente não pode se desvirtuar. Se a gente foi chamado para falar sobre o reino espiritual de Deus, sobre o reino espiritual de Jesus, sobre essas questões, né? Mesmo que seja para agradar nossos irmãos e irmãs, nós não podemos nos desvirtuar. Então, meu irmão, minha irmã, a verdade mesmo que eu conheço é essa. Nós estamos num mundo que é ingrato para nós. Nós estamos num mundo que não nos ama e um mundo que nós não amamos. E se a gente tentar viver esse mundo como ele é, buscando os prazeres deste mundo, buscando se estabelecer o melhor que se pode nesse mundo, então nós somos loucos. Tem uma parte nas Escrituras que fala do homem que ele acumulou tanto no celeiro, o celeiro já não dava mais, aí ele construiu um maior para descansar, né? As Escrituras falam, é tolo, é louco, não sabe que amanhã mesmo a morte vai visitar-lhe e vai ficar tudo aí, todo o seu esforço. Ou seja, a mensagem espiritual da Bíblia diz que a gente não pode se envolver com as questões desta terra. Nós precisamos sobreviver e para sobreviver nós só precisamos alimentar nosso corpo. Com o mínimo, né? O anticristo está tentando tirar de nós o alimento. Está tentando implantar no mundo inteiro a fome. E a única coisa que nós precisamos fazer é buscar o nosso alimento. E não gastar todo o tempo da nossa vida na busca dos tesouros, dos prazeres, de viver melhor financeiramente nesta terra. Mas está chegando um tempo que você, só para se alimentar, você praticamente tem toda a sua vida absorvida, porque a tua vida ela é sugada pelo seu trabalho. Quando você trabalha assim de manhã até a noite, e tem uns que trabalham e ainda estudam, a tua vida está sendo sugada. Muitos não conseguem nem aproveitar, né? Todo esse esforço. Mas a palavra espiritual diz que nós não temos que nos... Como é que eu posso falar para alguém que ela não precisa se formar, que ela não precisa comprar casa, que ela não precisa comprar carro? Como é que eu posso falar isso para alguém, né, meu irmão, minha irmã? Como é que eu posso falar? Não esteja preocupado com as contas, com tudo isso. Como é que eu posso falar um negócio desse? Não é um absurdo, meu irmão, minha irmã? Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou verdadeiramente um homem que estou em espírito e verdade, então eu posso falar isso sim. Porque antes de mim, o Mestre Jesus já falava: não acumuleis tesouro nesta terra. Não estejais preocupado com o que há de vestir, nem com o que há de comer. Que o verdadeiro Deus proverá todas as coisas.
Porque mesmo que se não tiver comida para você comer, o verdadeiro Deus vai permitir que o teu corpo continue vivendo. Continue com o fôlego de vida. A verdade, meu irmão, está na palavra de Deus. E a palavra de Deus está na boca de Jesus. Por mais que tenham mudado uma coisinha ou outra, mas se nós soubermos buscar, nós vamos entender que nós temos que já em vida viver uma vida espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos dar muitas palavras espirituais, muitas mensagens espirituais. Se não vai confortar a tua carne, mas que conforte teu espírito. Que não vai fortalecer a tua carne, mas que fortaleça o teu espírito. Porque o que importa, meu irmão, minha irmã, acima de tudo, é nós entendermos que existe sim um Deus que está acima desse Deus que é conhecido na terra. O Deus das igrejas, o Deus dos padres, o Deus dos pastores, das pastoras, dos anciãos. Esse Deus que gosta de ser louvado por boca, por palavras, por instrumentos. Esse Deus que gosta de coleta de dinheiro. Esse Deus que a obra dele precisa do dinheiro das pessoas. Esse Deus que precisa de templo, de igrejas suntuosas. Esse é o Deus da terra. Esse daí, meu irmão, minha irmã, não é o nosso Deus. O nosso Deus está muito, muito, muito acima disso. Mas que Deus possa permitir, esse Deus possa permitir que nós possamos falar acerca dos mistérios que estão sendo revelados dentro do nosso ser, acerca desse mundo, desse reino espiritual. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem desse vídeo de hoje. Que o Espírito Santo, que é a nossa única guia, que o Espírito Santo, que é quem deve ser ouvido, mas muitos não estão dando ouvido. Estão preferindo dar ouvido aos homens, às mulheres, do que ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em cada um de nós, pronto para falar conosco. Que é esse Deus que nos enviou, primeiro Jesus e depois o Espírito Santo, que é desse Deus que nós possamos estar falando. Ele não quer louvores de hinos, ele não quer louvores de boca, não quer oração de joelho, não quer construção de templo, não quer nada dessas coisas que só pertencem ao Deus da terra. Ele quer tão somente que a gente dê ouvido às palavras que Jesus proferiu na terra. Meu irmão, minha irmã, você está preparado para esquecer todas as coisas, virar as costas para os homens, mas ficar assim, pronto, de prontidão, para aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, para aquilo que Jesus já disse? Então você vai viver em espírito de verdade, não dando valor a esse mundo, não se prendendo às coisas deste mundo, mas se agarrando, espiritualmente falando, de unhas e dentes, ao caminho verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, não sei se esse vídeo ficou um pouco diferente, mas é o que eu senti de falar para vocês no dia de hoje. Foi uma semana bem exaustiva para mim. Tive que trabalhar muito, todos os dias, trabalhar mesmo. Eu estou bem cansado, mas eu reservei hoje, num dia que eu peguei para descanso, e que nem descansei muito, mas para gravar esse vídeo para os meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs, oremos uns pelos outros,
para que possamos nos conservar em espírito e verdade. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Deus verdadeiro. Amém.